Eu assisti Anne with an E e sim, eu estou apaixonada, obcecada e órfã. Ai, que ótimo. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje vamos falar dessa série que vocês me imploraram pra falar, assim, pra ontem. E que eu tinha que ver, que eu tinha que falar sobre. E eu tava sempre assim, não, eu vou ver, gente, eu tenho que estar preparada. Vocês falaram que eu vou chorar. Não sei se estou com ânimo, ai meu Deus. Gente, mas foi muito comentário ao longo desses anos todos me implorando para assistir Anne with an E e eu me rendi. Eu acabei ali, o final do ano ali de 2022, eu falei, eu vou ver, eu sinto que estou pronta. E aí fui dar play, sabendo que eu ia ficar órfã e eu já sabia que eu ia gostar da série, porque quando todo mundo fica obcecado por uma série e diz que ela é linda, que ela é fofa, não sei o quê, normalmente esse tipo de série eu não vou na contramão. Se ela é linda, ela é fofa, eu estarei lá dando todo o meu amor igualzinho a vocês. E não foi diferente, gente. Eu assisti e assim, eu não tinha a menor ideia do que era a sinopse, nada. Eu só sabia que tinha uma menina ruiva, fofa e que a série era fofa e que as pessoas choravam. Eu não sabia de mais nada, eu não sabia de outros personagens, sabia que tinha um menino que ela era afim por causa dos edits que eu via, mas era isso. Então eu não sabia nada de nada e foi a melhor coisa que eu fiz, porque absolutamente tudo eu fui surpreendida na série. Então não peguei nenhum spoiler ao longo dos anos, e se peguei foi sem contexto, então eu esqueci tudo. Então eu tive a experiência de ver a série como se ela tivesse acabado de estrear e assim, impecável. E aí, gente, eu não vim aqui fazer um review do que eu achei da série. Vou falar aqui agora nesse iniciozinho, mas o que eu vim aqui falar com vocês é pra gente debater tudo que ficou em aberto em Anne with an E, porque sim, ela é mais uma das séries canceladas da Netflix. Mais importante dizer que a culpa não foi da Netflix. Ela era ali de uma produtora e tal, de um canal canadense, porque ela é uma série canadense baseada em livros muito famosos no Canadá, que é de Anne with an E, são vários livros, é uma série bem grande, e acabou que o canal achou que não tava rendendo tanto quanto eles esperavam. E a Netflix era a distribuidora, então ela acabou não continuando a série. Ela podia ter salvo e continuado a produção, mas ela não continuou. Então sim, é mais um dos cancelados. Tem abaixo-assinado, que a galera quer muito que volte. Eu particularmente acho que pelo tempo que já foi, galera, não acho que vem mais aí, tá? Mas nada é impossível, porque como eu disse, é uma série de livros onde a gente vê a Anne até a fase adulta. Então pode ser, ainda dá pra pegar o mesmo elenco, mesmo que eles tenham ficado adultos, tá tudo bem, entendeu? Então, enfim. Mas eu vim falar de tudo que ficou em aberto, de tudo que a gente podia ter visto, porque ao meu ver, quando eu acabei a série, eu achei que ela realmente ficou finalizada, assim, muitos arcos foram fechados, pelo menos dos principais, então muita coisa ali teve um final pra mim, sim, porém sim, muitas coisas poderiam ter sido mais abordadas, ou a gente queria ver mais, e é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Então eu vou dividir em dois blocos aqui esse vídeo, o bloco de coisas que ficaram em aberto sem resposta, porque teve, e coisas que ficaram em aberto que a gente podia ter visto mais, mas que teve um final sim. Então, antes da gente começar a falar tudo isso, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a divulgar e entregar ele pra outras pessoas. É muito importante pro meu trabalho e é de graça, não te custa nada. E aproveita e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que eu tô sempre falando aqui de entretenimento, cultura pop no geral. Eu tenho muita coisa boa rolando aqui nesse canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Mas tão importante quanto o like é o compartilhamento. Então manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã de Anne with an E, pra ele vir aqui surtar e chorar junto com a gente, relembrando todos esses momentos. E ó, eu já vou dizer que tem coisa que a galera jura que ficou aí em aberto, mas que pra gente ficou em aberto, porque a gente não tem o contexto cultural, mas na verdade pode ter ficado meio que implícito ali. Mas vamos lá, vamos começar do zero. O que é a série de Anne with an E? Porque eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu. Quando eu estava vendo, eu fiz stories mostrando que eu tava começando a assistir e uma galera surtou porque finalmente eu tava vendo. E quando eu tava acabando a série, eu também mostrei que eu tava acabando. Fiz story meu chorando, foi ótimo. E um fun fact foi que eu acabei a série, o último episódio eu acabei no mesmo dia que a série, a terceira temporada, foi ao ar na Netflix, que foi a última. Olha que louco. Então sim, a série tem 3 temporadas, ela conta a história de Anne, uma menina órfã que acaba saindo do orfanato e vai morar junto com a Marilla e o Matthew, que são 2 irmãos aí mais velhos que precisam de uma pessoa pra ajudar ali nas coisas da fazenda. Então ela acaba indo, ela vai meio que por engano, porque eles queriam na verdade um menino. A série se passa ali no final dos anos 1800, no Canadá mesmo, e eles queriam um menino, porque enfim, né, mão de obra e tudo mais, e acaba vindo a Anne. Então a gente vê a adaptação dela, não só com eles dois, mas na sociedade, na cidadezinha que eles moram ali. E eles moram na fazenda chamada Green Gables, por isso que é Anne of Green Gables, então, né, é isso. E essa série, ela fala não só sobre a vivência e o costume e tal da Anne com a galera toda,
toda, mas é uma série que trata de assuntos extremamente importantes como machismo, pobreza, feminismo, liberdade, escravidão, povos indígenas, sonhos, sociedade no geral, preconceito pra caramba e pobreza, riqueza, todas essas coisas aí, né, que são coisas da nossa sociedade que, independente da época, todo mundo tem essas mesmas questões, infelizmente, até hoje, algumas delas. Por isso que muita gente fala que é uma série muito linda, que chora muito, porque tem assuntos bem delicados ali e coisas que eu fiquei até surpresa, mas que mostra que sempre existiram. Então, por exemplo, eu não contava ver uma série ali do final dos anos de 1800 falar sobre justamente o mundo LGBTQIAP+, que, né, óbvio, né, gente, sempre existiu, mas sim, eles tratam disso também ao longo da série, com um amigo da Anne, que é o Cole. Então, assim, tem muita coisa, eu recomendo muito pra quem quiser assistir. É uma série linda, mas sim, saiba que você vai chorar, que não tem como. Ela é muito emocionante e a Anne é uma menina maravilhosa. Bom, vamos começar com o que ficou em aberto, né? Então saiba que se você não assistiu a série ainda, esse vídeo vai estar cheio de spoiler, mas a série já foi cancelada há algum tempo, então já tem um tempo aí que essas coisas estão rolando, mas estou avisando, tem spoiler nesse vídeo. Bom, o que ficou em aberto ali daquele finalzinho, né? Na terceira temporada, pelo menos, a gente vê ali a nova professora, que é a professora Stacy, que basicamente é uma versão da Anne adulta, né? É uma mulher muito pra frente, com uma cabeça muito liberal, coisa que pra época era um escândalo, principalmente porque era uma mulher. Então a gente vê ela chegando ali na cidade toda e a galera toda olha pra ela feio e tudo mais. Com o tempo ela vai se adaptando e vai ficando querida por todos ali. E ela é uma mulher viúva que no meio ali da terceira temporada em diante a gente vê que querem arrumar um marido pra ela, porque ela tem que ter um marido, porque a mulher não pode ficar sozinha, essas coisas. E aí a gente tem o Bash, que é o amigo barra sócio barra ex-colega de trabalho do Gilbert, que é o par romântico aí da Anne. E aí o Bash, ele acaba ficando viúvo também na terceira temporada ali. A Mary, que é a mulher que ele acaba casando e tendo uma filhinha maravilhosa, gente. Toda vez que aquela bebê aparecia, eu tinha um circo-tico, porque eu acho que eu nunca vi um bebê tão carismático em nenhuma série. Que criança linda. Mas enfim. Então a gente vê que ele fica viúvo e ela também é viúva e eles acabam se aproximando. Então fica um pouco no ar. Eles são amigos, eles vão ter alguma coisa? Será que eles teriam alguma coisa no futuro? Será que é só uma amizade porque eles, como viúvos, se entendem? Ou eles acabam ficando juntos? Porque a Stacy, ela acaba cuidando um pouquinho da Delphine, porque todo mundo para ali pra cuidar da Delphine, né? Depois que alguns vencem a barreira do preconceito. Então, assim, a gente acaba vendo a amizade deles dois florescer e dá a entender que eles vão ter alguma coisa, mas isso nunca é contado. Então, fica em aberto. No meu coração, eles acabam virando um casal dos lindos, por sinal. Então, não sei, mas fica no ar. Eu não li os livros, então eu não sei nada do que acontece nos livros, mas eu sei que vai até a vida adulta da Anne, mas assim, não sei o que mostra e o que não mostra ali. Uma personagem que é muito querida por muita gente é a Diana, ou Diana, enfim, né? Que é a melhor amiga da Anne, vizinha ali, que mora perto de Green Gables. E elas ficam muito coladas desde a primeira temporada, e a Diana, ela foi criada numa família mais conservadora, mais tradicional, onde a mulher basicamente era criada para ser esposa de algum cara, ponto final. E a família da Diana era muito rica, então a Diana, ela ia pra Paris, fazer escola de etiqueta quando acabasse a escola. Então, ao invés dela ir pra faculdade, ela ia fazer etiqueta pra arrumar um bom marido, basicamente. E a Anne sempre foi essa pessoa muito mais pra frente do que a Diana, e a Anne queria fazer faculdade, né? Que era uma coisa que também era inovadora ali pra mulheres. A gente vê isso, inclusive, com a Prissy, que acaba indo pra faculdade, é a primeira mulher ali da família que vai pra faculdade. Então, a gente vê que a Anne queria muito ir, ela vai pra faculdade do Queens, que fica na cidade ali grande, próxima da onde elas moram. Mas a Diana, ela, teoricamente, ela ia pra Paris. No fim das contas, ela acaba fazendo o teste ali do vestibular escondido dos pais, passa pra faculdade e no início ela é proibida de ir pra faculdade e ponto final. Mas acaba que o pai dela acaba mudando de ideia ali quando ele está levando ela pra ir, né, fazer as coisas que ela tem que fazer pra ser uma boa esposa, e aí ele acaba mudando e deixa ela ir pra faculdade. Ela vai estudar junto com a Anne no fim das contas. E aí ficou. O que aconteceu? Ela vai pra faculdade? Ele deixou ela ir? O que fez ele mudar de ideia? Não entendi. E fica no ar e ninguém sabe. O ponto é, ela vai estudar com a Anne, aparentemente,
aparentemente, mas ninguém sabe o que aconteceu pra ter essa mudança tão grande, porque quem viu a série sabe que ele realmente é um cara muito quadrado. Eles têm altas discussões por conta disso. Nesse final da terceira temporada, inclusive, a Diana já tá começando a desenvolver uma mentalidade mais, né, adulta, mais madura, muito também por conta da Annie, que inclusive a evolução da Diana é linda de se ver, e aí ela briga com ele e fala que ela quer fazer o que ela quer, enfim, que seja. É muito interessante o desenvolvimento dela. Mas a gente não sabe o que aconteceu e como que ela foi parar lá, né? E eu sei que tem uma coisa aqui que muita gente se pergunta da Diana, mas deixa aqui pra eu falar no final de o que ficou em aberto. Calma. Uma coisa que ficou em aberto, que eu falei pra vocês aqui, que ficou em aberto pra gente, mas quem tem o contexto histórico sabe que talvez não tenha ficado tão em aberto assim, é a questão dos povos indígenas ali que tem, né, no Canadá. É uma coisa extremamente forte, assim como é pra gente aqui no Brasil. Eles tinham povos indígenas ali que moravam ali nas redondezas de algumas cidades, e a gente vê uma pequena aldeia ali que a gente tem uma personagem em específico que é a Kakwen. E a Kakwen, ela é uma menininha que fala inglês, então ela fica muito amiga da Annie e tal, ela é muito fofa, e a família da Kakwen vende tacos de hóquei, né? Eles fazem ali na aldeia e vendem pra galera ali das cidades próximas pra ganhar um certo dinheiro. E aí, no fim das contas, o que acontece? Naquela época, o Canadá era extremamente preconceituoso com relação a povos indígenas, então é de doer o coração toda vez que a gente vê um branco interagindo com um indígena ali da aldeia da Kakwen. Então é horrível porque eles chamam de selvagem, é uma coisa muito pesada, e aí por conta de todo esse preconceito, acaba se decidindo através da parte religiosa, da igreja ali da cidade, que eles vão fazer uma escola para trazer os costumes dos brancos para os povos indígenas e ensinar para eles como viver em sociedade. E é muito interessante porque a gente vê toda essa questão ali dos povos indígenas, de como que eles vivem, de como que eles se alimentam, de como que eles curam doenças, e é lindo de ver, porque, gente, são a raiz de muitas sociedades aí que a gente teve, inclusive no Brasil. Então a gente vê as crianças sendo levadas ali da aldeia, não todas, mas algumas, inclusive a Kakwen, porque ela quer aprender os costumes, já que ela já fala inglês, ela quer ser mais bem aceita, ela tá pensando no futuro dela. Só que não é uma escola, é como se fosse uma prisão que eles estão basicamente colonizando cada uma das crianças ali. Então a gente vê agressões, a gente vê torturas, a gente vê coisas muito pesadas com crianças. E isso é uma coisa que fica em aberto ali, porque a Kakwen foge, ela volta pra aldeia, acabam tentando pegá-la de volta ali, ela fica presa, e aí, no fim das contas, os pais da Kakwen vão até a escola ali com a Anne pra tentar pegar a filha de volta, não permitem, eles tentam acampar do lado de fora, não permitem, eles se escondem, e a gente não sabe se a Kakwen vai parar com os pais ou não. Só que aí é que tá. A gente não sabe porque a gente não é canadense, a gente não estudou a fundo a história do Canadá. Mas se você for ver realmente, historicamente falando, as chances são de que as crianças ali indígenas não sobrevivem, inclusive talvez a própria Kakwen. E isso foi uma coisa que foi muito questionada por muita gente, do que ficou em aberto ali, porque são cenas muito pesadas, a gente vê agressões muito pesadas com as crianças, então é uma coisa que a gente fica, e aí, gente, ela consegue ir embora e as outras crianças, elas vivem, elas morrem, o que rola? E aí a gente vê o seguinte, eu vou ler aqui um trecho de uma coisa realmente que aconteceu na história do Canadá, é uma história muito feia, assim como cada sociedade, principalmente de países que foram colonizados, tem histórias muito pesadas. É o seguinte, mais de 150 mil crianças indígenas foram enviadas para essas escolas e mais ou menos 6 mil delas morreram. E elas morreram num espaço educacional provido pela igreja e com a aprovação do governo, tá? Porque a gente sabe que igreja era superioridade na época. E é um capítulo muito pesado na história do Canadá. Ou seja, a gente termina a cena ali com a Kakwen olhando os pais da janela de longe e a gente não sabe se ela sobrevive ou não. Mas sabendo esse fundo histórico, muito provavelmente ela, né, como fica no ar e eles não sabiam se teriam uma próxima temporada, pode ser que realmente ela não se salve. Como a série era uma série de superação e que mostrava coisas muito bonitas acontecendo, menos a Mary, que acaba morrendo por sepsia, enfim, a gente vê que pode ser que ela se salve, mas fique em aberto. Mas assim, sinceramente, tendo esse capítulo pesado da história do Canadá, como eles falaram aqui, eu entendi que ela não se salva e que talvez os pais dela também não tenham se salvado. Então, muito pesado, gente, muito pesado. Mas é uma série de assuntos pesados.
E a Prissy? A Prissy é a menina que eu falei que foi a menina que foi pra faculdade, a primeira mulher da família dela a ir pra faculdade e tudo mais, e dá a entender que ela tá estudando ali mais ou menos administração. Só que, como eu falei, no final ali dos anos 1800, a mulher não era vista como absolutamente nada, a mulher era uma inútil, feita pra ser esposa. E ela volta ali da faculdade e ela fala com a família de que ela tem várias ideias, ela tá começando a ver o mundo mais, e ela tem interesse em cuidar das coisas da família. A Prissy, ela é irmã daquele menino péssimo, nojento, que é o Billy, que é o menino que faz bullying com todo mundo e é um grande de um imbecil. E ela sabe que o Billy vai ser o homem responsável pelos negócios da família e ela pede pro pai pra tomar conta dos negócios da família. E o pai não deixa, ele fala que não, porque ela tem que casar, ela tem que arrumar um marido. E no fim das contas, ela quase casou com o professor, né? Que aquilo ali foi bizarríssimo. Mas ela acaba fugindo e não casa. Então o pai ainda quer que ela seja uma esposa e é isso. Mas e aí? Ela se contenta com isso mesmo? Então ela volta pra faculdade e morreu? Ela nunca vai cuidar de nada da família? O que acontece com a Prissy? Fica muito no ar, porque a gente termina com ela pedindo pra tomar conta das coisas e o pai dizendo não e morreu. E é isso. Um personagem que é muito querido por muita gente, inclusive por mim, é o Cole, que eu falei aqui, que é o melhor amigo ali da Anne, que é o personagem gay. Então é lindo de ver a história dele desde o início, dele entendendo o que ele é, que ele gosta, se é normal, se não é, porque naquela época, né, você fazer parte da comunidade LGBTQIAP+, era um absurdo, era um pecado, você era expulso de casa, não que hoje em dia não tem ainda gente nessas situações, mas era uma situação muito, muito complicada. Então, a gente vê ele indo morar com a tia da Diana, que é uma mulher que tinha um relacionamento com uma outra mulher, e aí ele fala pra ela que ele é como ela. Então, assim, é uma cena linda, eu chorei horrores quando eu vi. E a gente vê ele indo morar com ela, ele vira um artista, porque ele é um artista, e ela está no meio ali da comunidade de um monte de artistas, que são os amigos dela, e a gente não vê o que acontece com ele desde que ele vai morar com ela, né? Então, ok, a Anne vai pra faculdade, e ela tá bem perto dele agora. E agora? A gente ia ver a vida dele, ele vira um artista, ele vai pra faculdade também, ele vai estudar artes. O que acontece com ele? Ele tem um namorado, ele casa, ele se junta com alguém, fica no ar, a gente não sabe qual é o destino final do Cole, além dele ir morar com a tia Josie, que assim, maravilhoso, é uma decisão incrível, mas eu queria saber mais o que acontece com ele. Fica em aberto. E a última coisa que ficou em aberto, que muita gente ficou reclamando muito de não ter visto, foi a relação da Diana com o Jerry. E esse ponto eu vou colocar nos dois blocos, de que ficou em aberto, a gente não sabe o que acontece, mas que também fechou esse capítulo. Vamos por partes, começando com o que ficou em aberto. A Diana é de uma família super rica, tradicional, e foi criada pra ser esposa, casar com um cara de posses e bens e etc. E o Jerry, ou Jerry, né? Ele é o menino que ajuda ali na fazenda de Green Gables, junto com o Matthew ali, que mora com a Anne e todo mundo. Então ele é um rapaz muito humilde, ele não tem dinheiro, ele tem uma família maravilhosa, mas ele não tem dinheiro, ele não tem nada que ele possa oferecer a Diana aos olhos da família. E a família viu já a família dele, não queria nem que a Diana ficasse ali. Então, quer dizer, a gente sabe que é um relacionamento que não teria aprovação dos pais da Diana de jeito nenhum. E o Jerry, ele não só é um cara pobre e humilde, mas ele não tem estudo. E a Diana tem estudo, conhecimento e oportunidades e privilégios. E com o tempo ela vai meio que perdendo o interesse nele e fica com ele só porque ele é bonito. Que é um momento bem feio da Diana ali, mas, né, adolescente. E aí ele acaba ficando magoado e ela acaba, né, enfim, discutindo com ele, porque ele fala que se sente magoado, ela fala que, né, eles não podiam ficar juntos. Resultado, eles terminam, ela fala que eles não têm como ficar juntos, foi só uma fase, passou, e eles nunca poderiam estar juntos por conta das diferenças todas. Então é uma cena muito triste de ver, cortou meu coração, porque desde o primeiro episódio que eu vi eles dois se olharem, eu já shippei esse casal. E aí, quando termina desse jeito, bom, fiquem aberto. Eles terminam mesmo, porque agora a Diana vai estar relativamente perto ali ainda, ela não vai mais pra Paris, então eles poderiam ter algo, já que agora ela tem a própria independência de que vai estudar na faculdade, aparentemente. Mas a gente não sabe. Fiquem aberto, a gente não sabe se eles ficam juntos ou não. Agora vamos passar para o bloco do teve um final, mas podia ter explorado mais. E eu já vou começar com esse assunto também aqui. Por quê? Porque, mal ou bem, a Diana terminou com ele, gente. Ela virou e falou: não dá mais, não quero, porque a gente não tem nada a ver, nunca daria certo.
beijos, vai com Deus. Então, assim, a partir do momento que ela terminou, eles terminaram e não voltam, entendeu? Então, assim, vai muito da interpretação e do que cada um quer. Eles podem ter terminado, foi cada um pra um canto, vida que segue, foi um amor juvenil, uma coisa assim, né, rápida, ou eles podem voltar no futuro. Então, assim, pra mim, fechou o capítulo. E aí a gente imagina o resto. Poderia ter sido mais explorado, mas pra mim fechou o capítulo. É isso, agora a gente vai falar de coisas que deram um final, deram uma explicação, mas poderia ter sido mais explorado, ok? E já que a gente falou de um casal, vamos falar do outro que acontece no último episódio ali, basicamente, que é a Anne e o Gilbert. Gente, foram 3 temporadas. 3 temporadas de sofrimento, de um olhando pro outro, daquele amor ali intenso um pelo outro, mas que não podia ser falado, porque a Anne tinha a amiga dela que gostava dele, o Gilbert não sabia o que ele tava sentindo, eles eram novos, não estavam entendendo nada, então enfim. No fim das contas, eles só entendem o que eles sentem um pelo outro, mas ali na 3ª temporada que as coisas ficam bem intensas. Mas na 2ª já acontecem algumas coisas. Então, a gente vai vendo esse romance desabrochar e na 3ª, a gente tem muitas cenas maravilhosas, gente. A cena da dança. A cena do Gilbert dançando com a Anne. Aquela troca de olhares. Eu estava olhando pra TV assim, que eu não respirava, assim. Que cena, que química. Então a gente vê momentos lindos, a gente vê um lutando contra o que tá sentindo em relação ao outro, a falta de comunicação, eles se desencontrando toda hora, pra chegar ali no último episódio, eles entenderem que um gostava do outro, e todos os desencontros acabam, né, se resolvendo. Ele corre atrás dela, ela corre atrás dele, aí tem aquele beijo, aquela coisa bem de filme romântico, pois é. Então a gente vê esse casal acontecendo, que sim, ele é desenvolvido nos livros, eles ficam juntos, a gente sabe disso. E a Anne vai estudar ali na faculdade, enquanto o Gilbert, ele vai pra Universidade de Toronto. Então eles vão ter o quê? Um relacionamento à distância. Que na época era feito por cartas, né, gente? Olha, outros tempos, outros romances, tá? Hoje em dia, se você receber uma carta de alguém, meu querido, considere-se sortudo. Porque hoje em dia, pra pessoa já pegar um papel, já é, né? Enfim. Então a gente sabe que eles vão ficar juntos e que vai ser um relacionamento à distância. Ponto. Foi dado um final. Mas e aí? A gente queria ver esse relacionamento. Foram 3 temporadas da gente sofrendo. E a gente não vê, então fica ali no nosso imaginário e nos livros, porque isso é bastante descrito nos livros, pelo que eu fiquei sabendo. Então, né, a gente pode ver o que acontece, mas isso infelizmente não é mostrado na série. E assim como Anne e Gilbert foram enrolando desde a 1ª temporada, uma coisa que a gente também enrolou desde a 1ª foi em relação à família da Anne. Porque a Anne, como eu falei, né, ela era uma órfã que veio de um orfanato e tudo mais, e a gente não sabe nada sobre a família dela. A gente só sabe que os pais dela morreram quando ela tinha 3 meses de idade, e aí ela foi dada pra adoção, cuidaram dela e tudo mais, ela sofreu o pão que o diabo amassou até ela chegar em Green Gables. E aí a gente vê ela tentando descobrir mais sobre os antepassados dela, a partir ali do momento em que a Stacy chega ali na escola e começa a perguntar sobre isso, e ela não tem a menor ideia. Então ela quer descobrir. E a gente acaba descobrindo no final da 3ª temporada, sim. No fim das contas, a gente descobre que eles são escoceses. Então os pais da Anne, eles eram da Escócia, e a Anne também nasceu na Escócia, né? O que explica bastante, porque na Escócia é bem comum a gente ter bastante ruivo, e no Canadá não tinha muito naquela época. Talvez hoje em dia também não tenha, não sei, porque eu fui pro Canadá. Mas a gente descobre quem é a família da Anne. Ela vê um livro ali, né, que o pai dela deu pra mãe dela e tal, a gente vê a foto da mãe, ela é a cara da mãe dela. Então é uma cena linda, que eu chorei horrores, que é a Anne descobrindo quem é a família dela depois de muita investigação, depois de muito correr atrás. Mas e aí? A gente descobre quem é a família dela, e aí? É isso? A gente não vai saber mais nada? Porque, né, ela sempre teve essa imaginação muito grande, agora ela tem dados, mas e aí? Ela não vai conversar com mais ninguém? Ela não vai tentar se corresponder com o pessoal da Escócia? Tentar saber mais? De repente um tio, uma prima? Não é possível, é isso? Então isso foi uma coisa que sim, eles deram pra gente quem é a família da Anne, mas poderia ser mais explorado, poderia ter falado aí quem são, e a Anne indo pra Escócia, conhecer a Escócia. Muitas coisas poderiam acontecer e a gente não vê. Tudo bem que assim, eles morreram, não tem mais muito o que falar, ela queria conhecer eles, é impossível, mas eu queria ver, vai que ela achava um primo perdido, sei lá. E como eu falei, ela vai pra faculdade ali, né, perto de Green Gables. E nisso que ela vai parar na faculdade, a gente vê agora a fase adulta da Anne, que a gente passa ali pra ela desde uns 14 anos até ela acabar a escola. E agora a gente veria a Anne na fase adulta da faculdade. Só que não, a gente não vê nem ela, nem as amigas, nem os amigos, nem ninguém. Então a gente poderia ter visto, sim, ela na faculdade, a vivência, descobrindo as coisas da vida adulta, né, que a gente vê essa transformação da infância pra adolescência, a
cena dela ficando menstruada é sensacional. Então a gente consegue ver isso, mas agora pra vida adulta a gente não vê. No fim das contas, foi um final do tipo, tá, a gente viu todo esse processo de que ela queria criar asas e voar e ir pra faculdade e estudar. A gente vê isso sendo discutido em vários momentos. Agora que ela foi pra faculdade, e aí? O que ela vai ser? Ela vai ser professora, que nem a mãe dela? O que acontece? Ela vai ser escritora? A gente não tem a menor ideia, então a gente queria ver o que acontecia, mas a gente sabe que sim, ela vai pra faculdade e é isso. Eu não sei pra vocês, mas isso pra mim é um final legal, tá? Só queria ver mais. E o último que deu um final, mas também queria ver o que ia acontecer daí pra frente, é em relação ao Jerry, né? Porque, no fim das contas, ele termina com a Diana, ele não vai pra faculdade porque ele não tem dinheiro, mas ele fica ali trabalhando com o Matthew, como ele já tava há alguns anos, e agora ele é convidado pelo Matthew pra morar ali em Green Gables junto com eles, já que a Anne vai embora. Então, pra eles não ficarem sozinhos e ajudar e tudo mais, o Jerry é chamado pra morar ali dentro da fazenda. Mas e aí? Ele vai morar lá e o que acontece? Ele larga a família e vai embora? Acabou? O que rola? Eu queria ver ele morando ali com o Matthew, como é que ia ser a adaptação, entendeu? Eu queria ver tudo isso. Mas a gente sabe que sim, ele vai morar com o Matthew, ele tem todo o suporte ali de uma segunda família, que a família dele é um amor, mas assim... é isso. Acabou. Ele vai morar com o Matthew e é isso que a gente sabe. Então, assim, vocês entendem que em todos esses finais que a gente foi vendo, eles deram um final, mas a gente poderia ter visto mais disso se tivesse sido renovada pra uma 4ª temporada ou a Netflix tivesse pego pra produzir? É isso. Mas sim, de qualquer forma, é uma série maravilhosa, com histórias maravilhosas, desenvolvimentos maravilhosos. Algumas coisas a gente passa muita raiva, mas que são coisas que aconteciam, que acontecem ainda. Todas as cenas de racismo, preconceito me tiravam do sério. E as cenas de machismo também. E era lindo de ver a Anne, que era uma menina tão novinha e tão à frente do seu tempo, defendendo o feminismo, falando que as mulheres tinham direitos. Gente, o que foi aquela cena do protesto das crianças da escola em relação à censura do jornal, depois que a Anne escreve sobre. Cara, aquela cena eu fiquei arrepiadíssima, chorei de emoção, lindo de ver. Então é uma série linda, maravilhosa, com ensinamentos maravilhosos, e eu consigo entender porque que tem gente que vê e revê, porque ela é linda, e é uma pena que ela tenha terminado, é uma pena que ela não tenha continuado. Eu acho que é uma série pra todo mundo, gente. Anne with an E é uma série que todo mundo deveria ver, que tem ensinamentos maravilhosos, discutidos de uma forma muito leve e muito natural. Eu acho que todo mundo tem muito a aprender, não só com a série, mas com a própria Anne mesmo. Tinham vários momentos ali que ela passava por umas coisas que eu ficava assim, gente? E ela passava com uma maestria, com uma leveza. Algumas ela falava mesmo. Como não lembrar da cena dela sentando o caceta ali na vizinha fofoqueira dela, logo que conhece ela, né? Ela chega e fala, você é muito magrela. Ela fala, e você, que é uma velha, feia, enrugada e... né, má e não sei o que, acaba com a raça da mulher. Então, quer dizer, a gente tem muito a aprender com a Anne, e ela é uma série que fala, né, de vários momentos muito importantes na vida de muita gente. E dizem que ela também traz aí espectros de repente, TDAH, autismo, né, de personagens que têm aí essa vivência que a gente consegue ver e identificar, mesmo nunca tendo sido falado. Afinal, não era uma época onde a informação era tão presente. Mas, enfim, é uma série maravilhosa. Se você nunca viu, eu recomendo demais, é linda. Como eu falei, existe um abaixo-assinado, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser assinar, mas assim, não sei se eu vejo muita solução pra eles pegarem, pelo menos por agora, mas nada impede, como eu disse, de vir aí uma fase mais adulta e a gente descobrir por meio de flashback o que aconteceu com os personagens e tudo isso que ficou em aberto. Então eu quero saber de você. Você aí já assistiu Anne with an E? Qual dessas coisas aqui que eu falei que ficaram em aberto você queria mais ter a resposta, o resultado, e o que eles finalizaram você queria ter continuado assistindo? E comenta pra mim qual é o seu momento preferido dessa série. E se você assistiu até aqui, comenta Green Gables, que eu vou saber que você viu. E aí, muito obrigada, porque esse vídeo deve ter ficado enorme. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei a série, é uma pena que tenha sido cancelada. E quem sabe no futuro a gente não é surpreendido pro bem. Vai saber. Mas é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!